Olá! Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre padronização. Como a gente padroniza o comportamento das crianças. A partir de tal idade, a criança já tem que estar sem fralda, já tem que estar falando, já tem que estar andando, comendo sozinha, dormindo sozinha, escrevendo, fazendo conta, reconhecendo letras, alfabetizada, enfim. Nós colocamos as crianças em padrões. Com tal idade, a criança tem que estar fazendo tal coisa. E se não fizer, tem alguma coisa de errado? Enfim, vocês já repararam como a gente padroniza o comportamento da criança? E hoje eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre a consequência da padronização. Enfim, a padronização pode ter muitas consequências e não muito boas para o desenvolvimento da criança. É fato que as crianças podem ter alguns desvios aí no desenvolvimento e está acontecendo algumas coisas que requer cuidados. Mas as crianças não precisam fazer as mesmas coisas nas mesmas idades. Muitas vezes a gente pensar nessa coisa da idade pode ser até que atrapalhe um pouco o processo de desenvolvimento. Isso eu me refiro tanto ao comportamento, ao desenvolvimento emocional, psíquico, como também à aprendizagem. Na escola, as crianças da mesma idade estão na mesma sala e devem se desenvolver do mesmo modo. Porém, isso não acontece muitas vezes. E se a criança que não estiver acompanhando a sala, será que ela tem algum problema? E aquela criança que está muito à frente da sala, né? Muitas vezes também não recebe a atenção para aquela capacidade que ela tem que vai além. E eu digo mais, às vezes a criança tem capacidade para alguma coisa e dificuldade para outra. Então, do ponto de vista da inteligência, ela desenvolve diferente para uma coisa e para outra. Por exemplo, ela pode ser muito boa em álgebra, muito boa com os números, mas às vezes ela tem dificuldades para escrever, para ler, para as menores, para se alfabetizar. Então a criança circula de forma individual dentro do processo do aprender. E muitas vezes na escola nós não levamos isso em consideração. Queremos que todas aprendam da mesma forma e do mesmo jeito. Porém, isso pode ter consequências danosas para o futuro dessa criança, né? Tanto do ponto de vista daquela com alta capacidade que não consegue ter eco, né? Quer dizer, às vezes é uma criança que já aprendeu, que já entendeu, que já sabe, mas ela precisa se conter ali dentro da sala de aula, né? Ficar quieta, mas às vezes ela levanta, ela vai conversar com o outro, porque para ela aquilo já foi superado, como aquela também que tem dificuldades, né? Que ela sempre tem um sentimento de incapacidade, de que ela não consegue, de que ela não dá conta, enfim. E isso pode ir perdurando, inclusive na vida adulta. Muitas vezes essas experiências a gente leva para a vida adulta. Então, gente, eu acho que é hora da gente discutir um pouquinho isso no processo de aprendizado das crianças. Tentar reconhecer a individualidade de cada um. Tentar reconhecer como cada criança funciona, né? E qual a habilidade também que ela tem. Porque às vezes a gente enfatiza tanto as dificuldades, tanto que a criança não consegue, que a gente deixa de lado aquilo que ela é potente, naquilo que ela é boa, naquilo que ela consegue. Então, às vezes uma criança não consegue escrever direito, tem problemas na alfabetização, porém ela tem uma coordenação muito boa, ela vai muito bem no esporte e é um lugar que ela se desenvolve. Só que a gente só fica enfatizando aquilo que ela não consegue e esquece de olhar para aquilo que ela já está fazendo muito bem.
E a consequência disso tem relação com a padronização, porque a gente pega as mesmas referências para todas as crianças. Porém, os indivíduos não são produtos, os indivíduos são pessoas que funcionam de formas diferentes e de diferentes maneiras e em diferentes tempos. As crianças não são uma linha de produção, né, que vai percorrendo a esteira da produção da mesma forma e dentro dos mesmos processos. As pessoas não são linha de produção e talvez seja isso que nós devemos começar a olhar de uma maneira diferente, tirando um pouco a nossa mania de padronizar, certo? Nós vamos conversar sobre isso novamente, né, no que se refere principalmente ao processo escolar. Então é isso. Vamos pensar um pouquinho sobre padronizar. Tá certo? Obrigada. Até logo. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo, curte o canal e até a próxima. Tchau!